Capítulo 31, exercício 74. A figura 31-74 mostra um fio composto por dois segmentos de mesmo diâmetro, mas feitos com materiais de condutividade diferentes, σ1 e σ2. Quando a corrente I passa pelo fio, uma fina camada de carga acumula-se no limite entre os segmentos. A. Obtém a expressão para a densidade de carga superficial Ni no limite. Expresse seu resultado em função de I, σ1, σ2 e da área A da seção transversal do fio. Item B. Um fio de 1 mm de diâmetro, composto por um segmento de cobre e de ferro, conduz uma corrente de 5 amperes. Que quantidade de carga acumula no limite entre os segmentos? Item A. Vamos calcular qual é esse acúmulo de carga. Mas o que a gente sabe é o seguinte, que se nós temos dois elementos e o estado estacionário mantém a corrente a mesma nos dois elementos e um tem uma condutividade diferente do outro, quer dizer, uma resistividade diferente, significa que quanto maior a resistência à passagem de carga, certo? Mais dificuldade você vai ter no movimento de carga. Para ele manter o mesmo movimento nos dois condutores, ele precisa aplicar um campo elétrico diferente nos dois condutores. E, na verdade, quem é responsável por essa diferença de campo elétrico no condutor 1 e condutor 2 é exatamente esse acúmulo de carga. A ideia, então, para a gente saber qual é essa quantidade de carga, a gente precisa calcular o campo elétrico dos dois lados do condutor. E a gente conhece a relação que existe entre o campo elétrico e o movimento de carga. Quer dizer, o campo elétrico ele é a resistividade do material vezes a densidade de corrente. Isso aqui, na verdade, é a lei de Ohm, né? É a lei de Ohm para cada ponto. No ponto, se eu conheço o campo elétrico nesse ponto, o campo elétrico, por exemplo, no ponto 2, né, no condutor 2, se eu conheço esse campo elétrico e eu conheço a resistividade do material, eu sei que movimento que ele vai ter. E esse movimento é, na verdade, traduzido pela densidade de corrente, que é a quantidade de corrente por unidade de área. Muito bem, mas a condutividade é o inverso da resistividade. Então, o campo elétrico, na verdade, é a densidade de corrente, certo? Pela condutividade. Essa é a ideia. E a densidade de corrente é a corrente pela área. Bom, essa expressão, então, que relaciona o campo elétrico com a corrente e a área e a condutividade no material. Isso vale para os dois lados. A área é a mesma, a corrente é a mesma, então eu tenho uma relação entre campo elétrico e condutividade desta forma. Como eu disse, como eu comentei, a diferença do campo elétrico na região 1, né, que é o campo elétrico que leva ao movimento nesse sentido, já que a corrente está nesse sentido. A diferença do campo elétrico do 1 para o campo elétrico do 2, quem é responsável é essa carga que está aqui. E como é que a gente calcula, na verdade, essa carga? O que a gente faz é considerar que o meu campo elétrico é homogêneo, aproximadamente, certo? E quem é responsável por esse campo homogêneo é a distribuição de carga que está aqui. Então, o que a gente faz é traçar uma gaussiana, como se fosse uma placa infinita, certo? É traçar uma gaussiana, passando através das cargas, desse jeito, onde o campo elétrico é 1, atravessa a base da minha gaussiana. Minha gaussiana vai ser um cilindro. A base da minha gaussiana do lado esquerdo e o campo elétrico é 2, sai da minha gaussiana do lado direito. O campo é 1 entra do lado esquerdo e o campo é 2 sai do lado direito. Na lateral, o nosso campo elétrico vai ser paralelo à área, então o fluxo é 0. Eu só vou ter fluxo nas duas bases, certo? O fluxo do E2 é positivo, o fluxo do E1 é negativo. Então a ideia é, se eu for calcular, usar a lei de Gauss, que é exatamente esta ideia, o fluxo total através da gaussiana inteira, certo? É igual a
quantidade de carga acumulada dentro da gaussiana, certo? Interna, por ε0. Muito bem, qual é o valor do fluxo? Na lateral o fluxo é 0, eu só vou ter fluxo na base. E2 gera um fluxo positivo e A1 gera um fluxo negativo. Eu vou ter então E2 vezes a área da base, que eu vou chamar de A. Azinho, para diferenciar do Azão, que é a área do cilindro inteiro, né? O Azão é o cilindro inteiro, o Azinho é a área só da minha gaussiana, menos E1 vezes A. Esse é o fluxo total do nosso campo elétrico através da gaussiana. Isso é igual à quantidade de carga sobre ε0. Mas quem é a quantidade de carga? É a densidade superficial de carga que está ali naquela região, vezes a área, que é igual à área da base, certo? Sobre ε0. Consequentemente, o campo elétrico E2 menos o campo elétrico E1 é igual a densidade de carga por ε0. Agora, quem é o campo elétrico E2 e o campo elétrico E1? É a corrente pela área por sigma, certo? Então, eu vou ter, isso vai ser a corrente pela área do condutor, certo? É comum aos dois. Ok? 1 sobre sigma 2 menos 1 sobre sigma 1. Bom, por fim, a minha densidade vai ser simplesmente ε0 vezes esse termo aqui, certo? Então, minha densidade vai ser ε0 vezes a corrente, dividido pela área do condutor, 1 sobre sigma 2, menos 1 sobre sigma 1. Essa é a expressão que ele pediu no item A. Note uma coisa interessante, que dependendo dos valores de sigma 2 e sigma 1, a densidade de carga é positiva ou negativa. Isso quer dizer que, dependendo do sentido da corrente que você jogue dentro dos condutores, você pode acumular carga negativa ou pode acumular carga positiva, certo? Isso vai depender dos valores dos condutores. Bom, item B. A item B é os dados reais. Ele pega 2 segmentos de cobre de ferro, conduz uma corrente de 5 amperes, e a quantidade de carga no limite, ele quer, na verdade, calcular valores. Aí, para calcular valores, fica mais fácil a gente saber a resistividade, que é 1 sobre a condutividade. Então, eu pego a resistividade do ferro e a resistividade do cobre. Eu vou considerar que o lado direito é ferro e o lado esquerdo é cobre. E assim, a resistividade do ferro é maior do que a resistividade do cobre, e as cargas que vão ser acumuladas são positivas. Mas se você quiser carga negativa, é só inverter, mas os valores vão ser os mesmos de qualquer forma. Então, a nossa densidade de carga, que a gente vai calcular, vai ficar da seguinte forma. 8,85 vezes 10 a menos 12, que é o ε0, vezes 5 amperes, que é a corrente, dividido por π r ao quadrado. No caso, 1 milímetro de diâmetro é meio vezes 10 a menos 3 ao quadrado. A resistividade do ferro é 10 vezes 10 a menos 8 ohms metro. A resistividade do cobre é 1,72 vezes 10 a menos 8 ohms metro. Um menos o outro, fazendo essa conta toda, dá 4,6 vezes 10 a menos 12 coulombs por metro quadrado. Certo? O que a gente tem que calcular, na verdade, é a quantidade de carga. Tá? Eu quis fazer nesse caminho para poder a gente ter a noção também da densidade de carga, como é que fica. Mas, na verdade, bastaria pegar essa área e passar para o outro lado, no caso da expressão de cima, para você calcular a quantidade de carga, bastaria passar a área para o outro lado. Passando a área para o outro lado, você teria já a carga direto
acumulada, que é a densidade vezes a área. Nesse caso aqui, a gente vai ter a quantidade de carga, que é a densidade de carga vezes a área. Não precisa nem calcular a área, que vai dar, que seria quase 8,85 vezes 10 a menos 12, vezes 5, vezes essa expressão aqui, e daria 3,7 vezes 10 a menos 18 coulombs, é a quantidade de carga acumulada. Ela, como eu comentei, ela será positiva se eu der esse sentido, se eu colocar o ferro do lado direito e o cobre do lado esquerdo, com a corrente passando da esquerda para a direita, como está o desenho. Se eu por acaso inverter a corrente, a quantidade de carga acumulada vai ser negativa. É isso.